Olá, pessoal! Estamos aqui gravando mais um episódio do podcast Fala aí, Egresso. Eu sou Janete Janaína Jaberucato, sou docente aqui do Centro Universitário São Camilo desde 2002. Sou professora e supervisora de estágio na área de fisioterapia cardiopulmonar e metabólica. E hoje vou entrevistar nada mais, nada menos do que Yuri Fiorati, que está aqui à minha frente. O Yuri, docente agora do Centro Universitário São Camilo, mas ele tem uma história muito legal para contar, porque ele já está aqui há um bom tempinho, né, Yuri? Conta um pouquinho pra gente aí, Yuri. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para mim é bem importante estar aqui no Fala aí, Egresso, falar um pouquinho da minha trajetória para vocês, né? É bem legal contar essa história que começou em 2011. Eu entro na faculdade em 2011. Eu fui um aluno da fisioterapia, né? Lá do Centro Universitário São Camilo, da unidade do Ipiranga. E já era ali da região, sempre morei ali por perto. E já conhecia algumas pessoas que tinham feito São Camilo antes. Já conhecia a fama da São Camilo, a qualidade dos cursos. E aí em 2011 eu entrei como aluno, como eu disse, né? Então entrei numa turma do noturno em 2011 e depois eu vou me formar lá em 2015, né? No meio de 2015, a minha turma, na época ainda, a gente tinha uma carga horária, uma grade curricular de 4 anos, e por ser do noturno a gente acabava completando em 4 anos e meio, né? Então, no meio de 2015 eu me formei, entrei na São Camilo querendo a parte da fisioterapia musculoesquelética, esportiva, por conta do meu histórico, né? Uma das coisas que me levou a ser fisioterapeuta, e o que me levou a São Camilo foi exatamente toda essa comunicação que eu tinha com outras pessoas, toda essa propaganda que as pessoas sempre fizeram da excelência dos cursos da São Camilo, e por estar lá perto eu sabia exatamente disso. Então, os caminhos me levaram para lá, e aí depois eu saio, né, em 2015, faço a minha especialização, acho que é um tópico que a gente vai acabar abordando, saio para estudar também, fazer o meu doutorado e volto em 2022 como professor agora como docente, né? Exatamente. Agora colega de trabalho ali da docência. O que é muito legal, né, porque a gente vê e a gente sente, né, essa admiração. Você foi minha professora, né, Janete? A gente tem admiração por tantos outros que foram meus professores também, muitos que ainda estão na casa, alguns que não estão mais, mas que acima de tudo deixaram aí essa semente, né, essa vontade de ser docente e trazer isso para São Camilo de novo. Confesso que no meio de 2022, quando eu voltei, eu entrava nas salas e a gente sentia aquela emoção, né? Eu lembro com muito carinho das salas do Ipiranga, por exemplo, aqueles tijolinhos na parede, era exatamente o que a gente sentia quanto aluno. Para mim foi muito legal. Então, estar de volta e agora estar falando, né, para todos os alunos, todo mundo que acompanha o podcast, eu acho que é especial, é sempre muito legal. Maravilhoso ter você com a gente. Que legal. Uma coisa muito importante, o que você fez na época da graduação e que te ajudou a chegar na docência? Durante esses 4 anos e meio, né? Porque no noturno, na época, eram 4 anos e meio. Nesses 4 anos e meio, o que você procurou? O que você fez de diferente? Que você foi levando ali junto com a graduação, que te ajudou muito a chegar hoje na docência? Eu costumo falar sempre para os alunos uma coisa que eu acho imprescindível, né? Tudo que você faz na graduação, tudo que você faz na sua vida vai acarretar em alguma coisa importante depois, né? Tudo vai ter uma consequência, e se você faz coisas boas durante a graduação, as pessoas vão lembrar de você por coisas boas. Então, eu tenho uma história, né, de ensino médio não tão legal. Eu não fui aquele melhor aluno do ensino médio. Eu talvez tenha me perdido um pouco na adolescência em relação ao que eu queria, mas eu fui bolsista também na São Camilo, e na época eu lembro de ter assinado a minha bolsa, né, e ter entendido que aquilo ia servir para o resto da minha vida. Então, que cada passo que eu desse ia ser um passo a mais na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Então, aquele ensino médio mais ou menos que eu fiz não podia acontecer de novo durante a graduação.
Isso é importante. Eu acho que desde o começo dos primeiros papos com os professores, né, eu comecei a entender que cada passo, cada um desses passos que a gente dava eram passos mais importantes, né? Cada semestre que a gente ia avançando, a gente dava passos mais importantes em busca do conhecimento, da profissão. Então eu levei com muita seriedade, assim, não deixei de ir para as festas, não deixei de curtir com os amigos, de sair no final de semana, mas acima de tudo, uma coisa que eu levava para mim era sempre prestar muita atenção nos meus professores. Tanto para falar sobre as questões técnicas, as aulas, aquilo que eu precisava saber para uma prova, quanto de entender as vivências, assim, né? E eu acho que eu tenho um pouco disso também. Eu fui criado pela avó, né? Todo mundo brinca, foi criado pela avó, mas estava muito próximo de mim, assim, no dia a dia, a sabedoria das pessoas que tinham mais experiência do que eu. Então, minha avó, meu avô, minha bisavó, nessa época ainda viva, ela me contava muitos causos, muitas coisas. Então, eu sempre fui muito curioso e muito atento para saber das coisas técnicas e saber de todas as experiências que os professores podiam passar além da técnica, né? E eu acho que isso é muito importante. Isso, hoje em dia, a gente chama de competências socioemocionais, né? Mas na época a gente queria só aprender junto. Agora, em termos de construção de currículo, eu segui um caminho, né, de iniciação científica, já de estágios fora da faculdade. Não, e a gente sabe que é importantíssimo isso, né, porque você vai seguir depois o quanto isso é gratificante, né, você ter isso no seu currículo, né, o quanto é importante ter isso no currículo, uma iniciação científica, uma monitoria. A gente já entendia que isso ia ser importante desde sempre, e aí a gente tem muita sorte ou privilégio, né, não sei que palavra a gente usa, de ter professores que incentivam isso o tempo todo. Então, eu lembro que eu olhava e hoje em dia eu consigo conversar com os alunos e tentar orientar sobre ciência, pesquisa e assim por diante, mas na minha época de aluno eu lembro muito bem de olhar assim para professores que davam aulas pra gente e falar, nossa, olha aquilo que aquele professor está produzindo, né? Olha quantas vidas isso vai poder mudar. E é o que eu acredito até hoje em relação à ciência, né? Mas eu entrei na iniciação científica, eu fazia iniciação científica. Naquela época ainda era permitido o estágio num tempo anterior ao que é permitido hoje pela profissão. Então eu comecei a fazer estágio bem cedo. Então muitas vezes eu aprendia algumas coisas na prática, observava aquilo que eu achava que era correto, observava aquilo que eu achava que era inadequado em algum momento, mas eu conseguia trazer o exemplo dos meus professores para esse tipo de experiência e depois da ciência para esse tipo de experiência também, com a iniciação científica. Então, foi tudo sendo construído dessa forma. E aí é legal de falar, né, porque eu digo isso sem falsa modéstia, porque eu acho que é legal, é uma premiação que a gente recebia na época dos alunos destaque, né, de determinados anos e depois do aluno destaque do curso no final. E eu consegui um ano ser aluno destaque da Físio. Maravilhoso. E ao final do curso, a Fisioterapia São Camilo, ela me deu esse prêmio de aluno destaque do curso no final. Então só mostra assim, eu não fazia nada além daquilo que eu tinha vontade de fazer, que era aprender. Mas eu acho que essa motivação de estar sempre de corpo e alma nas aulas, mesmo quando, né, rolava encontros fora da sala de aula, eu fazia no noturno, então você imagina o que era sexta-feira dentro de uma sala de aula, mas com a certeza de que era aquilo que eu queria, assim. Então eu acho que depois vem o reconhecimento, vem toda a aplicação daquilo que você viu. E aí, uma das coisas importantes era realmente isso, prestar atenção, estar nas aulas, inclusive com um convite depois que eu tive do meu professor de iniciação científica para começar a minha carreira profissional de verdade, né, fora estágio. Então as coisas elas vão se juntando. Como eu sempre digo, tem sempre alguém te olhando na faculdade, pro bem e pro mal. Que seja sempre pelo Vou bem. aproveitar isso daí, essa frase, tem sempre alguém te olhando, e dar um recadinho aí pro pessoal que está nos assistindo, né? Eu, como professora do Yuri, posso falar em nome ali de todos os professores que aprendeu direitinho, né, Yuri? Eu espero que sim. Aprendeu direitinho. E é isso, gente. Isso é muito importante, sabe? Aproveitar o momento, aproveitar ali os professores que estão lá, mostrar o seu interesse, mostrar o que você sabe e correr atrás. O melhor momento é esse, é o momento de aprender.
né? É o momento de aprender e mostrar que, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu vou seguir. Olha a base que eu tenho, né? E aqui tem uma base muito boa, né? Tem experiências que a Tem gente não uma- esquece nunca, né? Esquece, não E eu falo isso hoje, eu também sou supervisor de estágio dos alunos. Hoje em dia eu tô com 2 estágios, né? Estágio de saúde pública, fisioterapia em saúde pública e coletiva, e no estágio de fisioterapia esportiva, junto com a musculoesquelética. E eu sempre falo que eu tinha já as áreas que eu gostava mais, né? Mas tem outras que a gente descobre e que por mais que a gente nunca mais atue nessas áreas, tem experiências que eu vivi que eu não esqueço. Se eu precisar, você vai me cobrir, não vai, Yuri? Lá na casa do pneu? Com Certeza. E é isso, né? A São Camilo, ela forma o aluno exatamente para saber de tudo que ele precisa saber. Claro que uma hora ou outra você vai ter que resgatar conhecimento, né? Eu lembro das aulas e das discussões com a Janete, de bioenergética, por exemplo, e aí eu volto para São Camilo e vou dar aula em determinado momento de fisiologia do exercício, né? Então essas coisas a gente não esquece, então para mim é muito gratificante mesmo, muito legal. Vamos voltar só um pouquinho, ó. Saiu da faculdade, o que você foi fazer? Muito bem. Aconteceu uma coisa diferente na minha vida depois da faculdade, porque eu quando saio né, quando continuo a faculdade, saio depois no mês de 2015, eu esperava que ia acontecer como vários dos colegas que na época prestavam uma especialização na Santa Casa de São Paulo. Era o que a gente almejava em determinado momento, né? É uma especialização num formato de residência, apesar de não ser uma residência por definição. Na área de músculo-esquelético. Na área de músculo-esquelética e traumatologia, né? Então a gente tinha muito incentivo à realização dessa especialização, só que a gente sabia que dentro do calendário anual que existia, a prova da músculo-esquelética ia acontecer só em fevereiro. Então eu já estava me preparando, né? Então, como eu disse, eu me formo no meio de 2015 e aí eu já me preparo para trabalhar com a fisioterapia durante esse tempo, e angariando fundos, né? Então começar a receber uma graninha para poder pagar a minha especialização, para poder ficar mais tranquilo, e depois iniciar na especialização onde eu precisaria de um pouco mais de tempo. O que aconteceu exclusivamente em 2015, e aí nós éramos em 4 rapazes na minha sala, né? E os 4 queriam ir para essa especialização, foi que a gente recebeu uma notícia de que a prova dessa especialização aconteceria de maneira diferente aí no meio do ano e que teria uma turma começando no meio do ano. Essa turma nunca mais existiu, tá? Foi a primeira e única turma que era para vocês, né? Era pra gente, da Santa Casa de São Paulo. Então alguns colegas que hoje estão muito bem, né, que são egressos aqui, como Rafael Oliveira, o André Sete, Daniel Padilha, que foram os rapazes. A gente brincava que nosso grupo era a panela, né, dos meninos. Todos nós prestamos a Santa Casa, todos passamos na Santa Casa. Olha, nesse meio do ano. Então, o único que não fez nesse momento foi o Daniel, então é um ingresso que depois foi para os Estados Unidos, foi estudar lá fora, depois voltou, mas eu entrei junto com os meus 2 amigos, né, meus colegas, no meio do ano, nessa especialização. Então isso adiantou muito a nossa vida, porque é claro que não existe um tempo certo, né, para a gente fazer as coisas, e eu sempre digo isso também para os nossos colegas e ex-alunos, não existe um tempo certo para a gente fazer aquilo que a gente gosta, que a gente quer. Tudo no seu tempo, né? Exatamente. Tudo no seu tempo, sempre. A maturidade a gente vai criando também, por que não criar essa consciência profissional? Então, eu acho que tá tudo certo, né? Se não for logo depois da faculdade, você entrar numa especialização, mas naquele momento era muito certo que eu queria aquilo. Então foi uma surpresa positiva. Eu já estava trabalhando na área com profissionais que foram meus supervisores quando eu fazia estágio extracurricular, quando eu fazia estágios em algumas clínicas, então já estava atendendo meus pacientes de maneira particular, estava atendendo na clínica, e aí eu só tive que me readequar para poder começar essa especialização exatamente nesse período. Nessa época também eu já estava trabalhando com esse professor que foi meu orientador de iniciação científica e já estava numa clínica que ele tinha aberto pouco antes de eu me formar. Então, mais um ponto, né? Acho que pela proximidade, pelo entendimento de que eu poderia cumprir com o serviço que a clínica precisava, esse professor ele me puxou e eu consegui sair da faculdade já empregado,
com 2 oportunidades, porque acabava fazendo trabalho para 2 clínicas, e depois com essa oportunidade de fazer a especialização. Então, aí eu tive que escolher, obviamente, né? Acabei ficando com esse professor, e aí eu fazia a especialização das 7 horas da manhã até a 1 da tarde, saía correndo da Santa Cecília, em São Paulo, para a clínica que eu trabalhava em Santo André. Então, assim, era um momento de bastante correria, porque o meu... Mas valeu a pena? Valeu muito. Te arrepende? Não me arrependo de nada. Eu acho isso essencial, assim. Tudo que a gente faz tem um propósito ali, né? Que a gente precisa entender por que a gente está passando por aquilo em determinado momento. Eu sempre gostei muito de atender, apesar de hoje amar dar aula, né? Eu gosto muito de estar aqui, mas eu gostava muito de atender, eu gostava do perfil dos pacientes que eu atendia ao longo do dia. E trabalhei pra caramba durante esse período, né? Eu ficava das 7 da manhã às 13 na Santa Casa, depois das 14 às 21 na clínica. Mas não deixou de fazer isso agora, né? Como supervisor de estágio, não é? Não A gente tem nunca jeito. perde o... E aí, o que fez você chegar aqui, querer trabalhar nessa vida acadêmica, querer ser professor? Isso é uma coisa que acho que eu tenho construído mesmo, que às vezes sem saber, desde essa época da faculdade. Então, como eu prestava muita atenção nas aulas e estava ali mesmo, e é óbvio, claro que tinha alguns colegas que tinham maior dificuldade, né? Trabalhavam o dia inteiro e faziam a sua universidade à noite, então estavam mais cansados e tudo mais, mas eu sempre fui uma pessoa que queria estudar junto com as pessoas, queria fazer com que as pessoas entendessem, então já gostava de discutir, ia para as monitorias para poder conversar, para poder discutir os assuntos, então acho que sempre teve uma semente aí da docência em algum momento em mim, mas ela veio forte mesmo, né, essa vontade da docência, da área acadêmica. Em 2018 eu já tinha 3 anos de formado e já tinha 1 ano e meio que eu era especialista, né, lá pela Santa Casa, como eu disse. Em 2018, um processo seletivo para um doutorado direto aparece para mim, assim, num dos grupos de WhatsApp ainda, né. E eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer especialização, depois de 5 anos atendendo, eu queria fazer um mestrado, e depois de tantos anos ia fazer um doutorado, aquelas coisas que a gente faz até nas primeiras semanas da faculdade, né? O professor fala, onde você se imagina daqui a 10 anos? E aí você imagina várias coisas, e as coisas acontecem de maneira diferente. Então, nessa época, eu já tinha terminado a minha especialização, eu trabalhava numa Santa Casa, em Diadema, de manhã, e trabalhava em Santo André, nessa clínica à tarde. De novo, o dia inteiro trabalhando, atendendo pacientes. E aí eu comecei a pensar que eu precisava fazer os cursos, né? Fazia formações, mas eu comecei a pensar que eu queria estudar mais ainda ciência, eu queria saber um pouco mais sobre pesquisa. E aí, bem despretensiosamente, eu peguei essa mensagem que chegou no WhatsApp, esse processo seletivo, e falei, vou me inscrever. O doutorado direto é uma modalidade, né, que existe de defesa de título, né, onde você não precisa necessariamente ter um mestrado, você pode fazer com a especialização ou ter iniciado um mestrado e depois aplicar para um doutorado direto, se o projeto for algo maior, né, e aí eu encontro como professor e orientador nesse doutorado direto, a pessoa que fez a entrevista comigo, que fez o processo seletivo, um outro egresso camiliano, que é o Bruno Saragiotto. Eu gosto sempre de falar os nomes, porque quem quiser vai e pesquisa quem é o Bruno Saragiotto hoje em dia, a gente vai ver mais um nome camiliano incrível a nível mundial. E que tá super bem, né? Muito bem. Hoje ele está dando aula na Austrália, né? Foi convidado para ser professor de uma universidade lá. Ele e a esposa dele, a Thier, que também é camiliana. Sim. Então, se conheceram na São Camilo, são os dois doutores camilianos. Os dois foram meus alunos também. Então é incrível, assim. E eu me via muito, né? A gente falou dos exemplos dos professores e acabei, né, entrando lá no doutorado direto, fui orientando do Bruno e comecei o meu doutorado. Aí, a partir desse momento, como eu fazia o doutorado com uma bolsa de estudos, eu tive que sair de toda a minha atividade clínica, né? Porque você precisa, nesse tipo de bolsa, de dedicação exclusiva. Mas aí virou uma chave que para mim foi muito importante, que foi eu realmente estou na área acadêmica. E agora eu quero ver se eu vou ser um pesquisador, se eu vou ser um professor, se eu vou ser um gestor, que é o que a área acadêmica hoje permite que a gente faça.
né? Muita gente acha que a área acadêmica é só dar aula, né? Mas a gente tem vários exemplos como se dar aula fosse pouca coisa também, né? Como se fosse pouca coisa. Mas são várias áreas hoje, dentro das áreas acadêmicas que a gente fala, dentro de um mestrado, de um doutorado, onde você pode seguir. Então é mais um processo que eu passei, que é claro que não é fácil, nunca vai ser, mas que, de novo, se você me perguntar, e aí, se arrepende, valeu a pena? Valeu muito a pena, né? E aí eu vou direcionando também a minha vida. Eu tenho formação na musculoesquelética, mas o meu projeto de doutorado, ele falava muito sobre dores crônicas, né? Que é uma condição de saúde coletiva. E aí eu comecei a guiar o meu caminho também para a saúde pública e coletiva, estudar mais o assunto, ir atrás desse tipo de formação. E aí, enfim, esse caminho me trouxe até aqui a São Camilo de novo, né? Onde pude voltar e começando mais uma vez com esse ensino da saúde pública e coletiva, depois com o ensino da musculoesquelética, e foi mais ou menos esse caminho que a vida foi me levando, e eu fui dando os passos também, né? Porque não adianta... E tá aqui com a gente, né? Pois é. E uma curiosidade, né? Porque pra gente é maravilhoso, né? A gente ter os egressos trabalhando com a gente, né? Visto a nossa coordenadora, né? A Renata Claudino foi nossa aluna aqui também, e agora é nossa coordenadora. Como foi pra você entrar naquela sala de aula, na primeira reunião da fisioterapia, e sentar ali com a gente, né? Assim, sentar do nosso lado agora, que, nossa, e pra gente é muito orgulho isso, né? Mas e pra você, o que você sentiu? Sei lá, frio na barriga ou não? Gente, olha, agora eu tô desse lado. Não, Como que foi isso, essa sua primeira reunião ali? É sempre um frio na barriga, mas é um frio na barriga importante da gente ter. Eu costumo dizer que é impossível a gente passar de novo e virar colega de um professor que foi teu professor e você não ficar com frio na barriga. Porque eu acho que é até uma forma de respeito por tudo que aquela pessoa fez por você. E eu tenho profundo respeito por todos os professores que passaram na minha vida, e eu acho que isso é muito interessante, muito legal, de que por mais que eu tenho estudado muito para chegar no meu doutorado, que eu tenho estudado muito para completar, para chegar como docente, eu sempre acho que eu vou aprender muito mais com aqueles que foram meus professores. Então, é óbvio que quando você chega na primeira reunião, fala, caramba, só gente fera aqui, né? Então, só gente muito importante tá aqui conversando comigo, criando uma proposta pedagógica, uma proposta institucional para fazer com que outras pessoas consigam chegar aonde eu cheguei. E aí você faz parte disso também. Nesse momento você também precisa ter esse tipo de proposta. E então eu acho que é um frio na barriga importante de se ter, porque você não pode falar besteira para seus professores, os professores que te ensinaram. Aí depois é óbvio que você vai aprendendo que tá tudo bem, você tá aprendendo ainda, né? Ainda tá em processo de maturidade profissional, acadêmica, mas que é sempre importante a gente olhar e ter esse brilho nos olhos quando a gente olha para os nossos professores. Eu sou eternamente grato, assim, grato por tudo que eu passei, que eu vivi, que me trouxe até aqui. Então é impossível não emocionar. Eu lembro bem, assim, da primeira reunião, vários dos professores lá te cumprimentando novamente. E hoje eu sou muito grato por ter, acima de tudo, não só o coleguismo que a gente tem, mas uma amizade que a gente tem também. A gente pode dizer isso por conta dessa construção, né? É legal. E olha que interessante, né? Agora, eu, por exemplo, eu aprendo com você, né? Na minha área hospitalar, reabilitação cardíaca e pulmonar, às vezes uma coisa muito diferente ali relacionada à musculoesquelética, eu vou correr para quem? Para os professores de ortopedia. E você é um deles que vira e mexe, eu tô ligando, tô perguntando, e a gente tem uma troca muito boa, né? Muito Sim. boa. Eu acho que isso é muito básico do que a gente faz, né? Porque construir nunca é construir sozinho, né? Sim. A gente precisa sempre desse tipo de ajuda. É muito interessante também, já que a gente está falando para alunos e para egressos, né? E falando de egressos, quantos colegas, quantos ex-alunos que ainda procuram a gente, né? Para tirar essas dúvidas, ou que em determinado momento mudam, falam assim, olha, não quero mais essa área. Eu estava lá na reab cardiopulmonar, mas agora eu quero ir para a musculoesquelética. E aí a gente busca esses exemplos, a gente fica muito próximo daqueles que estão nos nossos meios, né? Mas aí depois a gente busca exemplo, a gente pergunta, a gente quer saber e troca essas informações. Eu acho que isso é muito legal, assim. É uma
uma coisa muito camiliana, eu acho, não sem fazer falsa propaganda, não. Acho que a gente tem isso mesmo dentro da gente, a gente é formado para fazer isso e a gente sempre recebe esse abraço de quem a gente precisa, então isso é muito legal. Yuri, pensando você agora como professor, olhando eles sentados ali na sala de aula e imaginando você sentadinho ali com eles como aluno, o que você faria de diferente? Se você faria, né, se você mudaria alguma coisa daquele Yuri aluno, falando assim, nossa, se eu soubesse disso, agora como professor, naquela época, eu não faria isso, ou sei lá, nossa, fiz tudo certinho. Pode ser mesmo, fiz tudo certinho e... Eu acho que não tudo certinho, mas eu tenho muito orgulho da minha trajetória, assim, sem ficar, né, aumentando o ego, nada do tipo. Mas eu tenho orgulho de ter feito o que eu fiz, eu acho que foi uma boa trajetória. É claro que sempre tem algumas coisas, algumas correções que a gente tem para fazer. Mas o principal conselho, a principal dica que eu dou para os alunos, de uma maneira geral, é aproveitar cada momento da faculdade. Eu acho que eu aproveitei muito da faculdade, só que talvez, claro, se cuidar é muito importante, né? Ter consciência de que a gente precisa de momentos de descanso, de momentos de diminuição de estresse, eu acho que isso é super importante, mas saber a hora certa de você respirar, de você ir atrás daquilo que é o seu sonho, eu acho que isso é uma dica muito importante, né? A gente vê e observa, né, dos alunos, dos colegas, que em determinados momentos onde a gente tem muito trabalho a fazer, e é verdade, tem muita coisa para estudar, aquela disciplina que às vezes é difícil, a gente acaba desesperando por não ter as coisas nas nossas mãos. Mas dificilmente na nossa vida a gente vai ter tudo nas nossas mãos. Então saber o momento de desacelerar para poder acelerar na hora certa também é algo muito importante que todos os alunos vão vivenciar, né, e vão ter momentos mais difíceis. Então esse é um ponto, eu não tinha consciência nenhuma sobre o meu estresse, sobre questões relacionadas à minha saúde psicoemocional, então eu acho que isso é muito importante para o aluno também. E temos muita ajuda para isso agora, né? Total, né? Acho que a São Camilo abraça muito, entende muito que isso faz parte dos processos de ensino e aprendizagem, então é importante buscar esse tipo de ajuda se ela for necessária, mas também saber, como eu disse, a hora de sair com os amigos, a hora de ver a família, de abraçar seu pai e sua mãe, então acho que isso é muito importante. Em termos profissionais, uma coisa que eu não fiz e que eu acho que todo aluno deveria fazer, eu não sei se felizmente ou infelizmente, eu falo com muita clareza isso, a linguagem científica, ela é o inglês, né? Então eu acho que buscar cursos de idiomas, cursos de inglês, para quem não faz muita diferença. Se a gente está falando de construção de um currículo para a área acadêmica, para a docência, para a pesquisa, é imprescindível que os nossos alunos eles tenham a consciência de que eles vão ter que ler inglês, eles vão ter que falar inglês. Eu lia muito inglês, né? Eu consigo ler hoje com muita clareza, eu me acostumei a ler inglês estudando, né, lendo artigos e tudo mais, mas eu confesso que eu fui em 2022, quando eu entrei na São Camilo, logo depois eu fui apresentar o meu trabalho de doutorado no Congresso Mundial de Dor, no Canadá. E aí eu não tinha feito aula de inglês, eu tinha uma proficiência para escutar e para analisar, mas para falar eu era muito travado. E destravei lá. Deu tudo certo, saiu. Tudo certo no final. Mas se a gente puder, né, dar uma dica, eu acho que é muito importante, é uma construção muito legal. E uma outra dica, que tem a ver com o que aconteceu comigo também, um professor me disse isso na época, e eu não esqueço, a gente precisa saber o que a gente está fazendo, em termos de formação, em termos de curso. Então, uma coisa que eu acho muito interessante de falar para os alunos é que eu sei que vocês às vezes ficam desesperados para cumprir as horas que a gente precisa, mas, acima de tudo, não façam um curso por fazer, não façam uma formação por fazer, estejam ali para engrandecer o currículo, para saber o que vocês estão propondo para a vida de vocês, para ter aquela técnica, para ter aquela visão. Então,
entendam um pouquinho mais, procurem saber o que vocês querem de formação, o que vocês vão estudar, com quem que vocês estão fazendo cursos, porque eu acho que é importantíssimo que esses exemplos que a gente tem dentro da faculdade, eles sigam à frente, né? Eles continuem sendo vistos como exemplos e que vocês tenham outros exemplos de fora da faculdade, mas exemplos bons, de gente que está fazendo coisas boas, de gente que está propondo mudanças positivas para a profissão. Então, eu acho que isso é muito importante para eles. Yuri, sei que o papo tá maravilhoso, mas queria fazer uma última pergunta para você. Que conselho você daria para o aluno que vai sair daqui e quer seguir essa área de musculoesquelética ou de saúde pública? E como é que está o mercado de trabalho atualmente nessas áreas? Maravilha. São duas coisas distintas, tá? Hoje a musculoesquelética ela é muito mais bem estabelecida para o fisioterapeuta do que a própria saúde pública, apesar de eu ter um amor absurdo pela saúde pública hoje em dia, entender a necessidade do fisioterapeuta nesse âmbito também. Mas quando a gente fala de área da parte acadêmica, da especialização, hoje a gente tem grandes especializações em musculoesquelética e esportiva, tanto aqui em São Paulo, inclusive a especialização aqui do Centro Universitário São Camilo, mas tem vários outros lugares onde a gente tem esse tipo de formação e, como eu disse, a gente está num grande centro, né? São Paulo tem muitos dos melhores profissionais que a gente tem no país dentro da musculoesquelética esportiva e você consegue aprender com muitos deles. É óbvio que vários outros lugares do país, cada uma das regiões que a gente tem, alguns programas de pós-graduação e de pesquisa em musculoesquelética que são excelentes. O que eu sugiro para o nosso aluno é sempre buscar essas especializações que fazem parte dessa linha, desse currículo que se exige. Então eu sempre dou esse conselho, porque é importante a especialização, né? A musculoesquelética é uma das disciplinas que a gente chamava antes, né, da tríade da fisioterapia, né? Então a musculoesquelética, a neuro e a cardiorrespiratória, né? Então hoje em dia a gente ainda tem a área sendo muito vista pelos alunos, sendo muito procurada pelos fisioterapeutas, então é imprescindível a especialização na área. Além disso, é importante que o aluno que queira a musculoesquelética, ele busque fazer estágios, ele busque o seu primeiro emprego nessa área específica, em uma clínica que dê condições de serem desenvolvidas algumas competências da musculoesquelética. Eu falo isso porque na minha época de formado, a gente começou a observar um aumento da quantidade de clínicas, de redes de clínicas grandes que ofereciam esse tipo de estágio. Antes disso, era um pouco mais difícil de você buscar esse estágio na parte esportiva, principalmente, mas até na parte musculoesquelética. E hoje a gente tem grandes redes de clínicas, como eu disse, que vão atrás dos nossos alunos, que buscam e que aprimoram esses alunos, né? Algumas dessas clínicas têm cursos, né, de educação continuada junto com o estágio. Isso é muito legal. É óbvio que não são só essas clínicas que interessam para a gente. Todos os profissionais hoje que fazem parte da fisioterapia estão tentando o seu lugar, estão tentando crescer profissionalmente, mas é imprescindível que a gente tenha esse tipo de conhecimento especializado. O mercado de trabalho na musculoesquelética, ele está bem aquecido por conta disso, tem muita gente indo para essa área, talvez a fisioterapia esportiva seja um pouco mais fechada. Então, o direcionamento para quem quer esporte e não larga a mão do esporte, tem que ser para uma especialização que seja direcionada ao esporte. Algumas especializações são de fisioterapia musculoesquelética e esportiva. Eu sempre dou essa dica para os nossos alunos, tá? Se você não sabe ainda o que da ortopedia você quer trabalhar, vai para uma dessas especializações. Se você tem certeza que você quer esporte e não larga a mão disso, algumas dessas especializações elas têm esse quesito no currículo, outras você vai ter que procurar realmente uma especializada. Mas em termos de espaço para ex-alunos e tudo mais, a gente tem inclusive um aumento muito grande de oportunidades, inclusive para mulheres, que há 10 anos atrás, quando eu me formei, era algo muito discutido. Sim, né? agora. Então a gente tem aí esse aquecimento do mercado, a gente tem essas oportunidades, essas possibilidades, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então continua sendo uma área muito requisitada, muito bem vista. Quando a gente fala de saúde pública, a gente tem um problema especial da saúde pública para os fisioterapeutas, né? Que por muito tempo existiu uma baixa procura do fisioterapeuta
pela especialização na saúde pública e coletiva, e isso fez com que alguns dos cursos, algumas das residências multiprofissionais, tirasse o nome da fisioterapia como uma das categorias, né, das graduações que poderiam fazer essa residência multiprofissional. Eu considero isso muito ruim, né, é uma perda de espaço para o fisioterapeuta, de um espaço que vai ser requisitado também. Hoje a gente trabalha no nosso estágio com fisioterapeutas excelentes na saúde pública, com pessoas que têm um carinho pela profissão muito grande, e olha que escolha incrível, né? Uma das fisioterapeutas que trabalha com a gente no estágio de saúde pública, que é a fisioterapeuta da UBS, tem a sua filha como uma graduanda aqui do Centro Universitário São Camilo. Que legal. Então, assim, uma pessoa que fez a sua graduação fora, mas que pela proximidade com profissionais camilianos, junto com a sua filha, escolhe que ela faça a sua formação aqui. Então, eu acho isso muito legal e com certeza é uma semente que a gente quer colocar para todos os alunos de que essa profissional ela é excelente no que ela faz e que ela está na saúde pública por amor, mas também por oportunidade, né? Não é mais aquela coisa precária de que o fisioterapeuta trabalha na saúde pública só se virando. A gente tem um crescimento financeiro, de remuneração, a gente tem um crescimento de importância na saúde pública, mas a gente ainda precisa resgatar o nosso lugar. Então, eu sempre falo para os alunos, né, que se eles saírem do estágio de saúde pública, mesmo que eles não escolherem a área, mas eles saírem falando, nossa, acho que eu gostei disso aí, acho que eu achei interessante, e eles entenderem que tudo na nossa vida de profissional começa identificando os fatores da atenção básica em saúde, identificando o que precisa na saúde pública, aí eles vão achar o caminho deles em outro lugar. Mas são as duas áreas que hoje eu trabalho e eu acho que é esse o panorama para os alunos, o panorama da profissão em si nessas duas áreas. Yuri, muito obrigado por esse bate-papo, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito os que estão nos assistindo em casa, no carro, aonde eles estiverem ouvindo a gente. Muito obrigada, Yuri. Eu que agradeço o convite, agradeço por poder falar para os nossos alunos diariamente, mas também para todo mundo que está assistindo, que está acompanhando a gente. Muito obrigado. E gostaria de agradecer a vocês que estão aí nos assistindo, que nos acompanharam até agora, aqui no podcast Fala aí Egresso, e dizer que temos muitos mais episódios já gravados, já disponíveis para vocês assistirem. Um abraço a todos vocês.